Amém. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Alguns chegaram aí durante o louvor. Sejam todos muito bem-vindos. Seguimos na nossa série no livro de Jonas. E enquanto as crianças saem, eu já te convido a preparar seu coração para ser exortado pela palavra do Senhor e para conhecer mais nosso Deus Altíssimo. Crianças, bom culto para vocês. Que Deus os abençoe. E hoje não sou eu que vou ministrar a palavra. Hoje meu amigo Ramon vem para cá. Ramon, a gente tem caminhado junto aí por um tempo e seremos sempre muito criteriosos com o púlpito e o microfone dessa igreja. Sempre. A gente vai analisar bastante antes de passar o mic, mas com o Ramon ele tem preenchido vários dos requisitos, se não todos, aquelas listas que a gente vê ali em Timóteo, em Tito. Graças a Deus pela vida dele, homem de uma só mulher. Cadê a Gabi? Tá por aí? Olha ela lá, tá no Data Show, servindo, lógico, né? Já vem servindo. Mas eles são nossos irmãos em Cristo, lá da nossa igreja. E eu o convidei para compartilhar Jonas capítulo 1. Tivemos a oportunidade de dividir o púlpito num retiro de carnaval lá em São José, então a outra igreja foi cobaia, fica tranquilo. Não é a primeira vez que ele vai trazer essa mensagem, mas ela já é fruto de muita reflexão, a gente foi lá estudando junto, né? Mas é um privilégio, nós seremos sim sempre criteriosos, mas é nossa responsabilidade também treinar e formar novas pessoas para que esse trabalho continue, não uma salvação, mas a expansão do reino. E glória a Deus pela vida do Ramon, quero orar por ele, com ele. Já está com o olho cheio de lágrimas, mas está tudo bem. Fica tranquilo, irmão, esse nervosismo é normal. Se você desmaiar, eu assumo. A gente segue. Mas é um privilégio, de fato, passar o microfone para você. Deus bendito, te louvamos, te agradecemos pela vida do Ramon, pela vida da Gabi, que estão aqui conosco hoje. Instrui seu servo, conduz ele para que a mensagem do Senhor seja dita nessa noite através dele. Mas que ele suma, não seja ele aqui, sim o Senhor, através desse texto tão rico de Jonas capítulo 1. Muito obrigado por toda a caminhada até aqui, muito obrigado por estar conduzindo as nossas reflexões desse livro desde metade do ano passado. Muito obrigado porque temos esse privilégio de mergulhar fundo e agora transmitir isso para a nossa igreja, que seja a mensagem do Senhor para nós, através do teu servo. O capacita, usa para a tua glória, e aqui os nossos corações estejam então preparados para ouvir e conhecer mais do Senhor e saber mais quem somos diante de ti. Te louvamos, te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Privilégio imenso poder estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra do Senhor. Como Paulo disse, a gente vem um tempo meditando o livro de Jonas, um livro extremamente curto, mas que tem muito a nos ensinar. Quando a gente teve a oportunidade de decidir sobre o livro de Jonas, confesso que eu fiquei um pouco uma expectativa alta em saber o que Deus iria falar num livro tão curto. E a primeira leitura de Jonas, realmente poucas perspectivas ali surgiram, mas eu quero convidar vocês a se engajarem nessa série de mensagens do livro de Jonas, porque realmente é uma série que revela muito sobre Deus, revela muito sobre nós, sobre como nós podemos nos identificar no livro de Jonas. Por isso eu queria convidar vocês, a gente está na segunda mensagem de Jonas, estamos na segunda mensagem, vocês possam se engajar até o final dessa série, participar, não perder, porque tem sido edificante para nós, foi edificante no retiro, e nós queremos de fato que vocês partilhem daquilo que nós continuamos experimentando aqui na igreja do Massaguaçu. Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre 3 grupos de pessoas, né? Tem vários tipos de pessoas que vivem suas vidas com diversos objetivos. Todos nós vivemos por algo, vivemos com metas, objetivos, e a maioria das vezes vivemos intencionalmente. Às vezes não, tem gente que deixa a vida levar cada um, né? E diante disso eu queria resumir a sociedade em 3 perfis, 3 grupos. O primeiro que a gente vai falar hoje é os que escolhem viver para si. É um grupo que ignora completamente quem Deus é, o que Ele quer, como Ele quer que nós vivamos e vivem para si. Eles fazem seus planos para o futuro, vivendo ali um dia após o outro e trabalhando, seguindo o fluxo da vida. Esse é o primeiro grupo. Temos o segundo grupo também, que são os que vivem enganados.
O grupo daqueles que vivem no modo automático, o grupo daqueles que são religiosos, até frequentam uma igreja e até mesmo se identificam com cristãos fiéis, mas quanto à sua vida, continuam vivendo para si, assim como o primeiro grupo, considerando a partir de si mesmo que é melhor para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família, sem ao menos considerar Deus em seus planos, em suas decisões, a não ser que lhe convenha, Quando é interessante, quando ele tem aquele plano que ele quer muito, talvez ele recorra a Deus e fala: Deus, agora sim, eu preciso muito do Senhor. E por último, nós temos o terceiro grupo que infelizmente é o grupo mais incomum de se ver. É o grupo daqueles que vivem em alertas, se empenham em buscar a Deus, sua presença, a sua vontade, e vivem aqui na tentativa de entender o que Deus quer de si. Que também fazem planos, como os demais grupos, mas em tudo consideram o Senhor nos seus planos, e não consideram os seus próprios interesses, mas consideram o Senhor acima dos seus interesses, por considerar a Deus mais importante do que a si mesmo. Mesmo que de forma falha, a gente sabe que nenhum de nós é perfeito, mas persistem em buscar a vontade de Deus. E aí eu queria só recapitular. Temos o primeiro grupo, o que não está com Deus. Temos o segundo grupo, aquele grupo que acha que está com Deus. E temos o terceiro grupo, o grupo que realmente está com Deus. E eu gostaria de refletir com vocês sobre o capítulo 1 de Jonas, e espero que enquanto nós observamos o texto, que vocês possam refletir e fazer uma análise sincera sobre qual grupo você tem sido parte. Uma análise para todos nós, para mim, para você, para aqueles que já estão na igreja, aqueles que estão conhecendo a igreja agora, para aqueles que talvez já estejam há muito tempo na igreja. Eu queria refletir com vocês, mas agora, sem delongas, gostaria de entrar no texto. A gente vai ler o capítulo 1 de Jonas. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, do capítulo 1, a gente vai ler todo o capítulo. Então, se você já puder procurando, a gente vai ler o capítulo 1 inteiro. Se todos encontraram, começando do versículo 1, vamos ler o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Abitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitava, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou Hedeu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos,
não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então o pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Para podermos entrar nesse texto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto desse texto. Faremos uma breve revisão sobre o contexto, até porque na semana passada já falamos um pouquinho sobre, já tivemos essa oportunidade. É importante nós conhecermos mais sobre o Império Assírio e suas relações com Israel, para podermos entender melhor sobre a cena do livro de Jonas. Os assírios eram um povo semita que estabeleceu um império poderoso na Mesopotâmia, com seu centro em Nínive. Conhecidos por sua ferocidade e batalha, eles dominavam vastas áreas do Oriente Médio nas suas campanhas militares. E uma das suas táticas era deportações em massa. Eles frequentemente deportavam populações inteiras, invadiam países e ali pegavam todos os cidadãos daquele país, levavam para outro país para assim eles perderem sua identidade, para que eles perdessem total referência do que era a sua cultura, onde eles nasceram e viveram ao longo da sua vida. E sabemos que Nínive de fato era uma cidade cruel, extremamente cruel, que tinha práticas até de crucificação, coisas realmente terríveis. Mas, dito isso, eu queria concluir por aqui o contexto. Talvez possamos entender um pouco o porquê Jonas fugiu de Nínive, diante dessa realidade de Nínive. Jonas sabia bem que o Império poderia tranquilamente, o Império Assírio, destruir Israel. E vemos que, de fato, eles farão isso na sequência da história. Não necessariamente aqui no texto de Jonas, mas na história bíblica, a história realmente de Nínive, de Israel. E dada a riqueza da narrativa, eu queria voltar com vocês verso a verso para nos aprofundarmos no texto. Começando pelo versículo 1, a gente vai ler agora do 1 ao 3. Eu só queria destacar algo. Embora estejamos buscando aqui entender como o texto expõe a natureza humana, o objetivo dessa série também é observarmos como Deus se revela. O pastor Paulo falou sobre isso ainda na introdução. E eu gostaria de observar com vocês alguns atributos do nosso Senhor. Vemos no versículo 1 ao 3 que Deus envia Jonas a pregar a Nínive, porque a sua maldade subiu até a sua presença. Vemos nesse texto que Deus é aquele que se revela irado contra o pecado. Ele é santo, não tolera a maldade humana e faz justiça sobre todo pecado. Por isso envia Jonas, profeta enviado para anunciar a justiça de Deus e juízo de Deus contra Nínive. E Jonas agora tem a oportunidade de não só pregar a Nínive, esse povo cruel, mas de trazer a mensagem que condenaria Nínive por seus pecados. E diante dessa grande oportunidade, talvez de trazer essa mensagem de condenação a esse povo tão terrível, o que Jonas faz? Jonas foge. Ele foge. E quando Jonas recebe uma ordem do Senhor, que contraria a sua vontade, ele simplesmente foge da presença do Senhor. E aqui nós podemos ver Jonas como alguém do grupo 2, que acha que está com Deus. Profeta de Deus, que o conhecia, mas quando a ordem de Deus contraria a sua vontade, ignora Deus e, pior ainda, vai para longe, totalmente longe de seu querer. Vamos ver nos próximos versículos como Deus lida com essa rebeldia de Jonas e o risco que Jonas está correndo diante da soberania de Deus. Dos versículos de 4 a 6, quero ler com vocês, diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão estreitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse:
como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Nos versos de 4 a 6, nós podemos ver que Deus se revela soberano sobre os ventos, sobre o mar e sobre todo homem que se coloca no seu caminho. Os marinheiros se encaixam bem no grupo 1, aquele que não está com Deus. Não conhecem a Deus, mas diante da sua manifestação de juízo, diante do mar, da tempestade, tremem de medo. Até tentam, de um jeito ou de outro, lidar com o medo que sentem. Mas quando o Senhor exerce juízo, não há quem possa impedi-lo. Nada que façamos sem Ele teria proveito. Simplesmente nada. O texto vai dizer que todos clamavam ao seu próprio Deus. Muitas pessoas não oram, a não ser numa emergência. Quando o dinheiro acaba, quando o medo da morte bate a porta, quando perde o seu mundo, que deveria ser Deus, mas não é. E por vezes ainda culpam a Deus. Será que nós temos orado a Deus nos dias bons e ruins? E fica aqui a reflexão. Nós voltaremos a esse ponto quando entrarmos no capítulo 2 de Jonas. Por isso, não perca na próxima semana. Por agora, fica a reflexão. Será que temos orado a Deus nos dias bons e nos dias ruins? Isso serve para o grupo 1, que não está com Deus, mas também serve para o grupo 2, o que acha que está com Deus. E diante do perigo iminente, Jonas dormia diante da tempestade. É isso que o texto nos diz. E podemos fugir da vontade do Senhor. E quando nós fugimos como Jonas fez, nós dormimos diante do perigo. Justamente quando deveríamos fazer algo, nós dormimos. Quantos de nós declaramos ser entregado a nossa vida a Deus, mas fugimos? Dormimos espiritualmente. E muito bem, por sinal. Enquanto isso, Deus tem uma missão. Deus quer tratar com pecadores por aí. E o que nós estamos fazendo diante disso? Dormindo. Simplesmente vivendo como se a missão de Deus fosse para outros e não para nós. Vivemos como se a vida fosse nossa, quando na verdade deveria ser dele. Vemos que Jonas dormia. Como assim, diante da tempestade? Como? Estaria Jonas preocupado, sentindo culpa? Como dormir? Deus é misericordioso até em nos deixar dormir em meio à nossa culpa. Esse é o grupo 2. O grupo que acha que está com Deus, como Jonas. Aparentemente teme a Deus, mas estão muito ocupados, por vezes dormindo ou cuidando dos seus interesses, enquanto a seara continua grande, com poucos trabalhadores. E agora, se voltando para o grupo 1, que não está com Deus, ao se deparar com Deus, todos temeram a morte. E assim é com nós, se não conhecemos a Deus. Se não conhecemos, podemos acabar perdidos como os marinheiros. Como o capitão que tinha sua fé em um Deus, mas que ao se deparar com o medo da morte, ele abandona tudo. Abandona a sua fé para buscar a solução que for mais conveniente. Esse é o risco do desespero de não conhecer a Deus. O desespero de não conhecer a Deus podem nos levar a tomar decisões eternas. Decisões que não vão ditar somente o aqui, mas toda a nossa eternidade futura. Você já parou para pensar sobre isso? Se diante das tempestades você se desespera, para o grupo 1, o que não conhece a Deus, nesses momentos, nós vemos que isso pode até acontecer. E até vemos isso com uma certa frequência no nosso cotidiano. Mas para você que diz conhecer a Deus, diante das tempestades da vida, as suas reações te trazem paz ou desespero ao conhecer quem Deus é? Eu gostaria de continuar nos versículos de 7 a 9. Vamos ao texto. Versículo 7 diz: Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade?
Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Nós vemos que aqui a máscara cai. Sendo tarde, a nossa culpa é revelada, até mesmo para os ímpios. As perguntas contidas no versículo 8 mostram que é uma tentativa de descobrir qual era o Deus de Jonas. E nós podemos ver que, para nós do grupo 3, ou o que de fato está com Deus, ou quem sabe até do grupo 2, o que acha que está com Deus, a vida é assim. Quando o mundo lá fora sente medo, eles correm desesperados, em espera de algo na nossa vida que revele quem Deus é. Eles vêm até nós buscando quem Deus é. E é nesses momentos que nós deveríamos revelar a glória de Deus no nosso viver. Mas logo vem a resposta de Jonas: sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Deveríamos responder ao caos do mundo como Jonas respondeu, apontando para Deus. Mas a questão que fica aqui é: humildade ou hipocrisia? Será que o nosso discurso realmente está alinhado com as nossas atitudes? Será que eu sou um crente fujão, dizendo-se adorador do Senhor por aí? E a resposta vai depender de qual grupo você faz parte. Fica a reflexão: humildade ou hipocrisia? Nós vamos ver que os marinheiros não precisavam ser crentes em Deus para perceber que o que Jonas estava fazendo era pura hipocrisia. E quando nós pensamos que o que nós dissemos sobre nós nos define, devemos levar em consideração que as pessoas veem a nossa conduta. As pessoas que nos ouvem, elas também nos veem. Quem dirá a Deus que vê o mais íntimo, o mais profundo do nosso coração? Gostaria de continuar no versículo 10, que diz assim: com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E é interessante observar que, independente de qual grupo nós pertençamos, quando Deus se revela, até mesmo aos ímpios, eles ficam apavorados. E esse é o nosso Deus, Deus que de fato causa pavor mesmo. Até mesmo eles veem, através da resposta de Jonas, que grande tolice é fugir do Deus Criador. Quando Deus se revela ao ímpio, muitas vezes ele teme a Deus mais do que a nós, que dizemos o conhecer. E a pergunta que eu deixo é: saber quem Deus é causa temor em mim? Será que a minha falta de temor é por ignorância, como os marinheiros, ou por acomodação? Jonas estava disposto a entregar sua vida, será? Para salvar a vida dos marinheiros e sofrer o juízo de Deus? Será que Jonas estava realmente disposto? Ou será que ele se entregou ao mar para fugir da missão que Deus estava lhe dando? Pela resistência de Jonas em ir, nós podemos ver que não é nada difícil que ele tenha preferido a morte, de tamanha sua resistência em pregar para Nínive. Ele vai falar isso lá no capítulo 4, se vocês quiserem ler em casa, aproveitem, mas ele vai falar isso 3 vezes lá no capítulo 4. Ele realmente diz que ele prefere morrer. Será que nós teremos a Deus a ponto de salvar aqueles que nos causam o mal, como os marinheiros fizeram? E não só isso,
Eles tentaram salvar Jonas enquanto eles estavam sofrendo pelo mal causado pelas atitudes de Jonas. Os marinheiros até tentaram, talvez por misericórdia, bem mais provável que por medo de Deus, ao ver esse Deus tão grande. Mas não era a vontade de Deus que eles conseguissem fugir. E nisso nós podemos ver que mesmo que nossas ações sejam bem intencionadas, se elas forem contra a vontade de Deus, é remar contra a corrente. Ou até mesmo, como nós vemos aqui, contra o próprio Deus. Vemos que os marinheiros só decidiram se render diante da tempestade, do medo, e diante da tempestade, diante do medo, diante da morte. E o que eu quero te dizer é que você não precisa ser como os marinheiros, que esperaram estar diante da morte, diante da tempestade, diante de um cenário terrível. Eles esperaram pela última hora, quando havia tempestade, mar revolto, quando o desespero de fato tomou conta. Você pode aproveitar hoje aqui, enquanto há mar tranquilo, enquanto Deus está pacientemente dando dia após dia para você se arrepender, para você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. E assim, fazer parte do grupo 3, o que vive com Deus, o que vive para Ele. Continuando no texto, eu gostaria de ler os versículos de 14 a 16, que vai dizer assim: Então eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Quando nós reconhecermos, como os marinheiros fizeram aqui, que a vida e a morte estão totalmente submissas a Deus, nós nos rendemos humildemente diante dessa verdade, nós fazemos como os marinheiros, paramos de lutar contra Deus, entregamos o nosso controle, o controle total das nossas vidas, totalmente a Ele. E aí eu queria ler o versículo 17, que diz assim: Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nós vemos aqui, quando nós fugimos da presença do Senhor, nós podemos ir para longe. Deus permite que nós até chegamos longe, mas ao mesmo tempo nós vemos também aqui que nós não podemos escapar da ira do Senhor. Quando nós estamos indiferentes à sua vontade, não podemos escapar da ira do Senhor. Ele está disposto sim a nos perdoar, a nos salvar, mesmo quando nós estamos na beira da morte, como os marinheiros, como Jonas. Basta que nós, pecadores, invoquemos o seu nome, clamemos arrependido por misericórdia. Vemos aqui no texto que Deus é justo e irado contra o pecado e a desobediência, como foi o caso de Jonas. E na mesma medida, Ele é bondoso e perdoador, um Deus misericordioso e fiel. E agora o que eu queria refletir sobre esse texto para caminhar para o final. Ninguém pode fugir da presença do Senhor. Cedo ou tarde, Ele trará juízo sobre todos nós que estamos aqui. Podemos enfrentar tempestades por desobediência, como Jonas fez, ou não. Mas podemos escolher fugir de Deus ou procurá-lo, com seriedade e temor. Não como alguém que sabe quem Deus é, como fez Jonas, mas como alguém que se rendeu ao seu poder, ao seu domínio e à sua soberania. Irmãos, aqui no texto de Jonas, nós podemos ver um espetáculo da glória de Deus e da sua soberania. Esse é o Deus que trouxe dilúvio sobre a terra e que abriu o mar vermelho. É o Deus que trouxe nuvens sobre o povo no deserto de dia e coluna de fogo de noite. É o mesmo Deus que fez o sol parar. Sobre todos os jeitos do texto de Jonas, nós podemos ver que
que de fato Deus é soberano, soberano sobre tudo. Podendo escolher fugir de Deus ou procurá-lo com seriedade e temor, não como alguém que sabe quem Deus é, mas alguém que se rendeu ao seu domínio e soberania. Nós vemos que todos os sujeitos do texto estavam completamente submissos a Deus. O mar estava a ponto de arrebentar-se. O barco estava a ponto de arrebentar-se. Nós vemos que o texto vai dar uma ênfase extremamente diferente. O barco, se ele pudesse, ele se arrebentaria diante de tamanha ira de Deus. E sobre os marinheiros pagãos, o Senhor também era soberano. Sobre o peixe que prontamente obedeceu a Deus, vemos que Deus é soberano. Sobre Jonas, que até pensava conseguir escapar de Deus. Sobre o céu, sobre o mar, vemos que o nosso Deus é invencível. E sobre tudo que há, e que tudo foi criado para Ele e para a sua glória. Deus vê o nosso coração e Ele sabe o que nós pensamos e como vivemos. Nada está oculto diante de Deus. E a questão com a qual eu gostaria de finalizar aqui é: o grupo 3, os que vivem com Deus, ele não aparece aqui. Nós vemos que ninguém do grupo 3 está no capítulo 1, que é muito triste. Nem Jonas, nem os marinheiros buscavam a vontade do Senhor. Ninguém estava vivendo a sua vida considerando a vontade de Deus. Pode ser que você faça parte do grupo 1 e esteja aqui, vivendo distante do Senhor, talvez nunca considerou a Deus, talvez nunca tenha pensado sobre o que Ele quer, sobre quem Ele é. E se sim, se você se identifica como alguém que faz parte desse grupo, ainda há tempo. Que bom que você está aqui. Não é tarde para você buscar. Não é tarde para se arrepender dos seus pecados e entregar completamente a sua vida para Ele. E é para isso que essa igreja está aqui. É por isso que Deus trouxe a missão do Massaguaçu aqui, para que você tivesse todo o suporte para conhecer quem Deus é e poder viver no grupo 3, daquele que conhece a Deus, daquele que vive para Deus. Essa igreja é uma luz de Deus aqui para o bairro do Massaguaçu. Ou talvez você faça parte do grupo 2, aquele que acha que tem caminhado com Deus, mas na verdade é um Jonas, que conhece a vontade de Deus revelada, a sua palavra até, e já até fizeram parte do grupo 3 um dia, os que vivem para Deus. Talvez não, talvez só viverem enganados. Talvez você já tenha se deparado com uma demanda do reino de Deus lá na sua casa, talvez no seu trabalho, ou até mesmo na sua igreja. Talvez tenha se deparado com a vontade de Deus para você e talvez isso contrariou a sua agenda de alguma forma. Minha família, não dá, eu tenho minha família. Poxa, não dá, eu tenho meu trabalho, muito trabalho. Talvez a sua desculpa é, não dá, eu estou muito envolvido com a igreja para atender essa demanda do meu trabalho, do meu lar, que é a vontade de Deus. E talvez isso, até hoje você esteja aqui, talvez você esteja aqui sendo parte do grupo 2, mas talvez esteja como Jonas, fugindo de fazer a vontade de Deus. Ou para um caso mais específico, talvez ele tenha te chamado para uma missão em algum lugar específico, talvez um missionário, né? Aquele que vive para Deus de forma totalmente integral. E talvez seja algo difícil para você. Talvez você tenha pensado, poxa, mas a vida que eu vivo hoje, abandonar essa vida para fazer a vontade do Senhor, talvez realmente não seja isso. Talvez não seja essa a vontade de Deus. Mas na verdade, você está sendo como um Jonas. Na verdade, você é um Jonas, fugindo da vontade de Deus, fugindo de fazer a vontade de Deus, vontade que para nós é desconfortável muitas vezes, a maioria das vezes, talvez que vai exigir de nós tempo, talvez que vai exigir de nós exatamente aquilo que nós não queremos fazer. E até aquele vizinho, e até aquela pessoa que talvez você não goste tanto. Talvez Deus esteja chamando para isso.
E você está aí como Jonas, fugindo. E talvez você seja parte do grupo 3, firme, vivendo com Deus. E glória a Deus por isso. Que bom, de verdade, que bom. Mas fique atento. Nós vemos que Jonas fez parte do grupo 3. E quando a vontade de Deus contrariou a Jonas, Jonas fugiu. Que possamos hoje aprender com a história de Jonas a obedecer a Deus, independente das nossas vontades. Em qualquer circunstância. Não pelos nossos esforços, não por nossa vontade, mas pela fé nele. Depositando toda a nossa confiança nele e de que o seu Espírito poderá nos capacitar a fazer a missão que não é nossa, mas a missão que é dele, e que é ele quem faz. Diante disso, eu gostaria de orar com todos vocês. Se você quiser tirar esse momento para orar, para falar com Deus, também para refletir sobre a sua vida, sobre qual grupo você tem feito parte, esse é o momento ideal para isso. Que possamos ser diferente de Jonas e obedecer prontamente ao Senhor, mesmo que isso contrarie tudo na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprender sobre o texto de Jonas, Pai. Por poder ver como o Senhor se revela de forma tão poderosa, soberana, Pai, maravilhosa. Se manifesta de forma tão grande a manifestar juízo e justiça, na mesma medida que exerce misericórdia, graça, Pai. E, Pai, sabemos que temos esses 3 grupos aqui, podem ter pessoas em cada grupo aqui que talvez tenham se identificado perfeitamente com cada um, Pai. E assim como nós vimos no texto que o Senhor é um Deus misericordioso, que aqueles que agora nesse momento se arrependem, aqueles que enxergaram que precisam mudar, aqueles que realmente têm visto que não têm obedecido ao Senhor, que não têm obedecido ao Senhor diante da sua missão, que têm fugido da vontade de Deus, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer agora perdão, Pai. O Senhor venha perdoar, o Senhor venha trazer alívio, ânimo, força. Nós vamos ver mais à frente no texto que Jonas, ele obedece ao Senhor, Pai. Que se há algum Jonas aqui que se identifica com o grupo 2, que o Senhor dê força para que se erga e se levante, Pai. Faça a sua missão, que vá depressa para obedecer ao Senhor, Pai. Eu peço a Ti pela vida de cada um aqui, se há alguém que ainda não conhece o Senhor, Pai, que o Senhor possa continuar se revelando, que o Senhor possa causar, Pai, interesse, desejo de conhecê-lo, Pai. Nos ajude, Pai, a sempre ser fiéis ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a nunca desviar os nossos olhares da sua vontade, Pai. A sermos sempre firmes com o Senhor e estarmos dispostos, mesmo que isso seja difícil para nós, mesmo que isso contrarie os nossos planos, mesmo que isso frustre o nosso futuro, Pai. Que a gente possa de fato se entregar à sua vontade, se render totalmente ao seu querer, acima de nós, Pai, em todo o tempo. Nos capacita pelo seu Espírito, nos dê forças para tomar as decisões corretas, considerando totalmente ao Senhor, mais do que a nós, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, Ramon. É interessante observar o texto sob essa perspectiva. 3 grupos de pessoas e os únicos, num capítulo tão rico, tão belo, os únicos que estão totalmente aos comandos do Senhor são não humanos. A tempestade, é vento, barco, Saim fazendo o barco quase animado, querendo se destruir sob os comandos do Senhor, o peixe, mas o humano, com essa bendita e por vezes maldita liberdade que nos foi concedida, teima em não obedecer ao soberano Criador. Que não sejamos esses, sejamos aqueles que caminham com o Senhor em novidade de vida, em obediência e de forma radiante mesmo, de forma empolgada, obedecendo os comandos do soberano. Que sejamos nós. Se você deseja unir forças conosco, como eu falei na abertura, obedecendo a voz do Senhor, o chamado dele para a sua vida, para a missão para a qual Deus tem te chamado,
converse com a gente. Vai ser um privilégio conhecer mais você, sua família, você conhecer a nossa história, para que juntos nós possamos ouvir o chamado do Senhor e a convocação dele de anunciar a todos os cantos dessa terra. Junte-se a nós ou alguma outra comunidade, mas sirva ao Senhor intensamente. Não seja um Jonas, não fuja da vontade soberana do Senhor, porque independente do grupo que você esteja, haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aprendi isso com um grande mentor no seminário, o Helder, ele sempre dizia: todo joelho se dobrará, alguns voluntariamente, e outros porque terão suas pernas quebradas. Que não sejamos nós. Não precisamos ser engolidos por um peixe ou ver o fim da vida bem próximo para obedecer. Junte-se ao Senhor nessa missão que é dele e para a glória dele. Deus abençoe e boa quarta-feira. Amém.